Hoje é nosso último seminário desse semestre. Vamos voltar na segunda semana, na segunda ou terceira semana de agosto. Vamos voltar com a série dos novos seminários. Mas hoje eu tenho o grande prazer de apresentar para vocês, para quem não conhece, quase alumni do primeiro curso do mestrado profissional em ciência da sustentabilidade, aqui da PUC, Rio. Eu gostaria de agradecer principalmente aos palestrantes, Breno, Luzia, Dani, Sandro, Pedro e Valéria, que toparam participar nessa conversa, porque na verdade vai ser uma mesa redonda para trocar as experiências, visões, compartilhar um pouco sobre visões sobre atuais e futuras sobre sustentabilidade e também uma homenagem para vocês, para alunos quase, ou diria que na verdade já cientistas de sustentabilidade. Então, grande prazer, bem-vindos a todos também, nossos novos e velhos participantes que estão conosco ao longo desses últimos anos, seguindo os seminários e sempre também dando boas-vindas para quem participa pela primeira vez. Então, sem demorar mais, nós vamos depois tempo para discussão, também esclarecimentos, mas gostaria de já começar com a rodada de apresentações. Então, o seminário vai ser dividido hoje em duas partes. Na primeira parte, nossos colegas palestrantes, convidados, vão falar um pouco sobre a experiência ou a profissão deles, ou seja, profissão antes de se tornar cientista de sustentabilidade. Também o projeto, o TCC, trabalho final. Um pouco sobre interesses, isso vai ser por volta de 5 minutos de cada, e depois vamos fazer uma mesa redonda focada em 4 perguntas norteadoras, mas vamos para isso mais na frente. Então, gostaria de convidar, vamos pela ordem alfabética. Breno, se você puder começar. Com certeza, Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Gostaria de agradecer aqui o convite, né, do pessoal do CS Rio, por estar palestrando aqui, uma oportunidade muito bacana estar com os meus colegas agora, quase formados, né, falando um pouco sobre esse curso que foi muito especial para a gente, né, essa nova etapa que a gente está entrando. Então, sou formado em comunicação social. Eu, na própria faculdade, comecei a me interessar pelo tema da sustentabilidade. Minha dissertação da faculdade já teve essa temática baseada no slow fashion, uma coisa voltada para a moda sustentável. E na faculdade comecei a trabalhar numa startup de sustentabilidade também. Só que foi no mestrado que o meu conhecimento aqui se expandiu de forma extremamente importante assim para mim, né? Para eu olhar para a sustentabilidade de outras formas, para eu entender de fato o que é a gente pensar no mundo sustentável, o ser sustentável. E nele aqui eu comecei a perceber que a minha atuação era mais junto de grupos vulnerabilizados, grupos marginalizados. Então, a minha temática do TCC passa por uma vasta pesquisa que o pessoal do LABEL, Laboratório de Biologia Histórica e Ecobiologia Histórica, e o Vicente aí vai poder dizer, eu esqueci agora o nome todo do laboratório, mas o laboratório aqui da PUC, né, pessoal voltado para a história ambiental, faz uma vasta pesquisa aqui no Rio de Janeiro, principalmente no maciço da Pedra Branca e no maciço da Tijuca, sobre carvoarias históricas, carvoarias que produziam carvão fundamentais para o crescimento da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, que permitiram a urbanização da cidade e permitiram também a floresta conforme a gente conhece hoje.
a floresta aqui do Maciço da Pedra Branca, a floresta da Tijuca também, são lugares extremamente biodiversos, a forma de exploração deles permitiu o retorno da floresta. Só que esses atores são completamente apagados da história do Rio de Janeiro, a gente não tem nenhuma menção a esses atores, são completamente marginalizados, que nasceram e morreram na pobreza. E até hoje, a gente tem grupos sociais em situações muito semelhantes, né? Inclusive, estudar a história desses grupos pode ajudar a explicar a formação e a origem dos quilombos que existem na região aqui, principalmente da Zona Oeste, que é onde eu falo, que é meu campo de atuação ali no Maciço da Pedra Branca, onde é o atual Parque Estadual da Pedra Branca, né? Então, o meu trabalho, na verdade, em cima dessa pesquisa desses pesquisadores, como comunicador, é conseguir traduzir isso para a sociedade e levar isso para um público mais amplo, fora da academia, porque eu entendo que o reconhecimento dessa história e a valorização, né, desses grupos sociais nos ajuda a identificar mecanismos de invisibilidade que perduram até hoje com grupos muito semelhantes e também a nos pensar formas de compensação para os grupos que hoje ainda descendem deles. Então, no meu caso, meu trabalho ele é voltado para a instalação de placas nessa região do parque, que é um parque hoje visitado, né, um parque extremamente importante aqui do Rio de Janeiro, que contem um pouco dessa história, perto dos próprios quilombos, que nem eles conhecem essa perspectiva desse passado que aconteceu ali, e também a produção de folders que a gente possa distribuir de forma acessível, de forma não digamos assim, não tão no científico, assim, né, naquela linguagem complexa que muitas vezes o cientista passa, para que se tenha consciência de quem foram esses atores para o Rio de Janeiro e da importância que eles tiveram para a cidade e para a floresta, conforme a gente conhece hoje. E também entrar num debate sobre o que é sustentabilidade, né? Porque a gente poderia pensar assim, foi sustentável isso porque a floresta voltou. Mas essas pessoas que foram apagadas, né? Essas pessoas que a gente não sabe nem quem são o nome delas, que morreram na pobreza, que viviam um período complexo demais até hoje, os seus descendentes viviam situações extremamente precárias. Então, é trazer um pouco desse pensamento crítico também sobre o que é sustentabilidade. A gente não está falando só de ganho de eficiência, a gente está falando só de empresa, né? A gente está falando de pensar o que a gente, de justiça, né? Justiça ambiental, justiça social. Então, o meu interesse vai um pouco nesse campo, assim, que envolve diversas áreas, né? Essa relação com socioecológica, da produção energética socioecológica, né? Que era o carvão da época, mas como foram criadas condições também socioeconômicas, né? Que fizeram esses grupos serem invisibilizados, e o que é sustentabilidade dentro desse contexto, né? Como é que a gente pode olhar a sustentabilidade? Então, mais ou menos assim, meu trabalho é um trabalho de divulgação científica, tentar traduzir isso tudo assim para um público maior, trazer consciência para isso. Estou fazendo uma parceria com um projeto do Sertão Carioca, que é um projeto que atua nessa região com os quilombos da região. Então, a ideia é que esse material ele já está sendo construído, seja construído em conjunto com os grupos quilombolas ali da região, porque também não faz sentido chegar querendo falar qualquer coisa, né? É uma troca, e a ideia aqui é isso também. Quando a gente fala de sustentabilidade, qual sustentabilidade a gente está querendo falar, né? É para quem essa sustentabilidade? Então, vamos conversar todo mundo junto. Então, é um pouco disso, assim, meu interesse e meu tema de atuação. Muito obrigada, Breno. Só um comentário, que o chat está aberto, disponibilizado, para quem tiver alguma observação ou pergunta, podem, ao longo das apresentações, agora podem colocar. E também a gente vai ficar colocando, por exemplo, a Vicente já colocou o nome do laboratório que o Breno mencionou, então a gente também vai ficar complementando com algumas informações, ok? Dani. Então, boa tarde também a todos e a todas. Também gostaria de agradecer pelo convite do SESC Rio, de estar nesse seminário com vocês, com a professora Agnieszka, mais conhecida como Aga, com a Bruna, com cada um dos meus colegas e amigos, Breno, Luzia, Pedro, Sandro, Valéria e todos presentes aqui na sala. Então, meu nome é Daniela, eu sou mineira de Belo Horizonte, formada em engenharia civil, tenho experiências nas áreas de geotecnia, na área predial, e também eu já fui empreendedora e já tive uma empresa de construção e reforma. Eu iniciei esse mestrado com o objetivo de ter uma transição de carreira e também de atuar em algo que eu acredito, que tem um propósito maior. E está sendo realmente, para mim, uma coisa surpreendente, com muito aprendizado e também com muitas amizades especiais, e eu tenho muito orgulho de estar nessa turma, nessa primeira turma. E em breve
primeiros cientistas da sustentabilidade do Brasil. Vai ser demais. Então, o meu projeto de pesquisa, ele está relacionado à área de cidades sustentáveis e ele vai ser a elaboração de um caderno de soluções baseadas na natureza para o distrito de baixa emissão da cidade do Rio de Janeiro. Então, a título de explicação, esse distrito de baixa emissão, ele é um programa que ele está inserido dentro do PDS, que é o Plano de Ação Climática da cidade do Rio de Janeiro, e ele também está institucionalizado em marcos legais, como o Reviver Centro. Esse distrito ele tem vários objetivos, e entre eles a gente pode falar da redução de veículos poluentes, da melhoria da qualidade de vida das pessoas, o aumento da mobilidade ativa e a criação das vias verdes, que é onde o meu projeto vai se inserir através das soluções baseadas na natureza, ou SBN. Mas o que seriam essas SBN? Para deixar todo mundo na mesma página, né? É um conceito guarda-chuva que constitui medidas que elas são inspiradas ou apoiadas na natureza e elas visam atender, ao mesmo tempo, objetivos que são ambientais, sociais e econômicos. E aí, como exemplo, a gente pode citar telhado verde, jardim de chuva, hortas urbanas. E esse projeto ele se iniciou através de uma parceria que foi realizada entre a PUC-Rio e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e é uma demanda já pré-existente da Prefeitura. Então, essa dissertação ela vai contemplar alguns resultados, dentre eles vai ser a priorização de áreas para implantação de infraestrutura verde, então, no ambiente SIG de geoprocessamento, um trabalho em campo para elaborar um estudo com propostas de SBN para uma rua, com possibilidade para replicação em outras áreas, já que as SBNs são escaláveis, e também um mutirão de mudas, com objetivo educacional, elas vão ser diversas, né, e de espécies nativas, e ela deve ocorrer agora em outubro desse ano. Então, é isso. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Dani. Você sabe que eu mal posso esperar essa mutirão. Luzia. Tá. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer à Agnieszka por ter me convidado, à Bruna, aos colegas por estarem participando aqui comigo. É uma honra e um prazer estar com eles aqui e com as meninas que também estão assistindo e os demais. Então, meu nome é Luzia, eu sou professora dos ensinos fundamental e médio, também trabalhei com educação infantil, sempre trabalhei com a educação ambiental. Acredito que a educação deve abordar uma postura transversal frente a um pensar sistêmico. O que é um pensar sistêmico? Aquele que considera não só o individual, mas a coletividade. Então, o meu trabalho de curso vai ser apresentar uma cartilha de educação ambiental voltada para professores do ensino fundamental e médio e também da educação infantil, com práticas de economia circular. Por que eu quero oferecer essa cartilha? Porque durante esse tempo todo que trabalhei na escola, há mais de 20 anos, que eu trabalho como professora, comecei na educação infantil e agora com o ensino fundamental e médio, eu sempre me deparei com professores que questionam a legislação de educação ambiental, que assevera que a educação ambiental tem que estar inserida em todas as disciplinas em caráter interdisciplinar. Ela deve adotar os temas transversais. Só que o legislador ele prescindiu esta legislação, mas não ofereceu capacitação suficiente para os professores. Então, é muito triste você chegar na sala de aula e perguntar aos professores: vamos trabalhar educação ambiental? E ele falando: como? Eu sou professor de literatura, sou professor de artes, o que tem a ver com a minha disciplina? Isso não tem nada a ver. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, nessa minha cartilha, o que eu vou falar? Em todas as disciplinas, propondo soluções didáticas para que os colegas se inspirem e se conscientizem em trabalhar a educação ambiental nas disciplinas, sem dizer o que tem a minha disciplina a ver com isso. Paulo Freire já falava que a educação tem que trabalhar frente à realidade dos educandos. Em que realidade são essas?
os problemas ambientais. Então, isso. Eu considero a sustentabilidade não só as práticas que nós fazemos, mas a prática que fazemos diariamente em nossas residências e em nosso trabalho. Essa turma nossa é muito diversificada. Então, eu acredito que todos aqui estão assim, em busca mais ou menos do que eu estou propondo a fazer. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Luzia. Seu trabalho é importantíssimo, porque você trabalha com o jovem e aí eles são o futuro. Então, parabéns, dedos cruzados nessa reta final. Obrigada. Vamos lá, Pedro. Sim, Pedro Sandro Val. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, né, agradecer aí o convite do CS Rio, Aga, Bruna, por essa oportunidade de estar aqui com meus queridos colegas. Bem, né, meu nome é Pedro. Eu passei por uma transição de carreira, né, ao longo desses 2 anos aí de caminhada junto ao mestrado. Eu estava, até entrar no mestrado, eu estava trabalhando um projeto que eu tenho com alguns amigos meus, onde a gente se utiliza do esporte como um canal de comunicação para conscientização e engajamento socioambiental. Também fazendo um trabalho com ONG e alguns trabalhos esporádicos, pontuais, à medida que surgiam oportunidades. Ao longo do mestrado, vislumbrei a oportunidade também, muito a partir das aulas do professor Paulo, de estar me inserindo nesse campo emergente da sustentabilidade corporativa, de estar atuando junto com empresas e instituições financeiras em como integrar e conferir transparência, né? Integrar as questões de sustentabilidade, né, os desafios socioambientais à operação desses atores. E isso se reflete um pouco no meu projeto de conclusão de curso, onde eu estou estudando, né, um instrumento financeiro que foi inaugurado em 2019, que são emissões de títulos de dívida atrelados a avanços em performance e sustentabilidade. Então, o título de dívida é uma forma de financiamento. Então, um ator, né, pode ser um governo, uma empresa, ele quer captar um recurso e ele atrela a taxa de juros que ele vai pagar sobre esse financiamento a avanços em metas sociais ou ambientais. Então, e caso ele não cumpra essas metas, ele vai ter uma penalização financeira, de certa forma severa, sobre esse dinheiro vai sair muito mais caro, né? Então, isso é um instrumento financeiro para mobilizar dinheiro, né, para esses avanços, para a transição, né, dos sistemas socioeconômicos que são necessários. Então, eu vou estudar esse instrumento, os atores que acessam esse instrumento, de que forma eles são considerados maduros, né, frente ao que a ciência da sustentabilidade, frente aos grandes desafios da sustentabilidade. Então, eu vou fazer esse comparativo, né, então, de que forma os emissores de títulos de dívida atrelados à sustentabilidade tem a maturidade da estratégia deles de sustentabilidade, né, da incorporação de questões socioambientais aonde é mais relevante, aonde eles têm maior impacto. Então, meu trabalho está muito nessa área, né, do setor privado, de incentivo, instrumentos financeiros, e meus interesses, muito alimentados aqui também no mestrado, que eu já tinha antes, são como, né, trazer essa questão da transição dos sistemas socioeconômicos, a viabilização, né, de uma sociedade mais sustentável em um curto prazo, né? Os desafios são muito recentes, são muito urgentes, todos os desafios que a agenda nos impõe, né, são para agora. Então, de que forma a gente pode conseguir viabilizar essa transição? De que forma a gente consegue integrar, né, essa sustentabilidade para a tomada de decisão no planejamento estratégico das organizações? De que forma, né, a gente pode trazer diversos atores que muitas vezes foram negligenciados nessa tomada de decisão, nessa atuação, né, desses atores, de que forma a gente pode trazer eles para a roda de conversa, integrar todos os conhecimentos, né, todas as perspectivas distintas, para que a tomada de decisão pense também, né, de forma mais sistêmica e de uma forma mais coletiva do que somente, né, maximizar o lucro e enfim, fazer e gerar valor para quem está ali envolvido diretamente naquilo, né? Então, essa é a minha linha de pesquisa e é isso, gente. Muito obrigada, Pedro. Sandro?
Será que ele caiu? Acho que está no mudo. Sandro, você está... bom, não dá eu não estou ouvindo, pelo menos. Também não ouço não, Sandra. Ninguém. Agora estão ouvindo? Sim. Agora sim. Que bom. Então, assim como meus colegas, agradecer o convite, CS Rio, para a gente estar aqui hoje nessa conversa, a professora Aga e, por meio dela, todos os professores do mestrado, meus colegas aqui do webinário, os colegas da turma também do mestrado que estão aqui conosco, e cumprimentar a todos os presentes aqui na nossa conversa. Meu nome é Sandro Damasio, sou engenheiro civil. Em termos de formação, eu investi um pouco na parte mais técnica da engenharia civil no início, fazendo uma pós-graduação em fundações. Ainda estava incerto ali qual área que eu ia atuar, então fui mais para essa área especializada civil, de fundações, mas logo depois eu comecei a trabalhar mais com a área de gestão empresarial. Então fiz também uma pós-graduação em economia e gestão em energia. Em termos de experiência, eu comecei trabalhando a minha carreira já na engenharia, muito próximo da área de topografia e depois gestão de projetos. E de gestão de projetos eu fui trabalhar um pouco com engenharia rodoviária. Então, engenheiro, né, sempre buscando ali estar próximo de projetos, de construção. Foi muito interessante essa experiência com a parte de rodovias, porque realmente são projetos bem interessantes que para o engenheiro envolve, né, a parte de geologia, a parte ambiental, drenagem, bem interessante. E logo na sequência eu fiz um concurso para a Eletrobras, fui trabalhar numa das maiores empresas de energia que a gente tem no mundo e na América Latina é a maior. E desde lá eu vim trabalhando com geração de energia, tive contato assim, com várias fontes, né? Hidráulica, térmica, solar, eólica. Então, isso deu uma visão muito bacana na questão da energia. E passei, em um certo momento, a trabalhar com a sustentabilidade corporativa, onde eu trabalho até hoje. Eu sou gerente de sustentabilidade da Eletrobras e tive a oportunidade de estar diretamente lidando com os desafios que as empresas têm, né, para implantar uma agenda de sustentabilidade no seu modelo de negócio. E foi mais ou menos nesse cenário que em 2019 comecei a repensar a carreira, olhar para frente, pensar nos planos. A empresa estava para ser privatizada na época, então uma série de incertezas. E aí foi quando eu comecei a procurar, né, alguma orientação em termos de carreira. E quando eu olhei na orientação, deu assim muito certo, a sustentabilidade é o caminho. E aí foi exatamente quando eu procurei o curso aqui, o mestrado, e a gente está aqui hoje conversando um pouco dessa trajetória que a gente teve até aqui. E o meu projeto de pesquisa, ele vai também nessa linha, né, da parte empresarial. Então, o desafio que eu estou estudando sob a orientação do professor Paulo Branco é quais são os desafios que o Conselho de Administração tem para implementar nas empresas questões ESG. O Conselho de Administração ele tem, assim, dentro da governança da empresa, um papel muito forte, eu diria fundamental. Ele é escolhido pelos donos, que são os acionistas, e ali eles administram a empresa. Então, a instância máxima de decisão administrativa da empresa está no Conselho. Então, se você for definir, por exemplo, metas de mudanças climáticas, ou metas de direitos humanos, ou metas de questões de diversidade dentro da empresa, em última análise, quem vai aprovar vai ser o Conselho de Administração. Então, se todos sabem dessa necessidade, quais são os desafios que esses conselheiros estão tendo para lidar com o dono, porque ele precisa prestar contas para o dono, que foi quem o elegeu como administrador, e também com os executivos, o presidente, os diretores, que muitas vezes têm uma visão de mais curto prazo. Então, ele está no meio desse elo, fazendo a conexão e além da sociedade. Então, quais são os desafios que eles estão tendo no dia a dia para trazer para dentro da empresa essas questões que são totalmente necessárias à sociedade? Então, é isso que eu espero, dentro desse projeto de pesquisa, entender um pouco mais e trazer uma colaboração aí para a agenda de sustentabilidade com essa pegada da sustentabilidade corporativa. Bacana, muito obrigada, Sandra. E aí, Valéria? Então, boa tarde. Agradecer mais uma vez com os colegas, né,
o convite e dizer de antemão que é um privilégio imenso participar desta turma que é tão especial, né? Então, eu sou graduada em nutrição, eu trabalhei por um tempo em nutrição clínica hospitalar, e aí, por questões pessoais, me veio o desejo de mudar dentro da minha própria nutrição, mudar de área, né? E aí veio o convite dentro do meu próprio trabalho, que eu trabalho no hospital, de eu trabalhar na produção das refeições do hospital, trabalhar com nutrição em saúde coletiva. E quando eu desci para a cozinha, eu falo desci porque a nutrição clínica fica no andar e a cozinha fica no térreo. Então, quando eu desci para a cozinha, né, eu me deparei com um mundo de possibilidades e que, para mim também, mesmo sendo nutricionista, era desconhecido. E me vieram questões, e uma bem básica assim, veio como eu poderia contribuir para a redução do desperdício de água e de alimentos, né? E nessa fase de mudança de minha vida, eu também queria já voltar para a academia, de onde eu estava já afastada por um tempo. E aí, um dia, procurando na internet, eis que o mestrado me apareceu, né? E cá estou. Então, meu projeto de pesquisa, minha dissertação, ela é voltada para o meu ambiente de trabalho, que é a cozinha lá do hospital, né? E ele busca em tornar a cozinha industrial mais sustentável, né? E o produto final do meu trabalho é um manual de boas práticas para a cozinha ser mais sustentável e abarca todos os processos de atividades dentro da cozinha, né? E além desse manual de boas práticas, também há a coleta de dados para saber as motivações em relação a assuntos ligados à sustentabilidade, tanto dos funcionários que trabalham na produção dos alimentos, das refeições, quanto dos usuários, né? Porque, eu quero ressaltar aqui que essa coleta de dados, ela só me veio à cabeça no processo do curso, né? Porque até então eu achava que eu era absoluta, que eu conseguia decidir tudo sozinha, fazer tudo sozinha, né? Então, é necessário, como o Breno estava falando, né, dar voz às pessoas que não têm, né? Então, resumindo, né, o meu produto final é o manual de boas práticas sustentáveis para as cozinhas industriais. É isso. Muito obrigada, Valéria. E aí, como nós podemos observar, essa é uma amostra dos participantes da turma 1, muito diverso, várias formações antes de ciência de sustentabilidade, mas através dessa riqueza, eu acho que, portanto, o curso é tão especial, por causa de vocês, por causa dessas discussões ricas e tantas visões diferentes, mas muitas vezes complementares. E, na verdade, isso é na essência de sustentabilidade, essa conversa entre vários especialistas na busca das soluções para problemas complexos. Muito obrigada mais uma vez. Agora, vamos para a segunda parte, onde nós temos 4 perguntas norteadoras. A gente se dividiu, porque aqui não tem tempo para todo mundo responder tudo, mas fizemos isso de uma forma orgânica. Então, a discussão agora vai se focar por volta de primeira pergunta. O que mudou quando ao seu entendimento da sustentabilidade antes e depois do curso? Depois, quem te inspira como representante da sustentabilidade? Lição aprendida mais impactante durante o curso? E também quais são os seus planos futuros como cientista da sustentabilidade? E aí, essas perguntas, elas foram pensadas não só pensando sobre o curso, mas também sobre visões de sustentabilidade e planos de vocês, que podem ser, mas não necessariamente devem ser ou precisam ser focados ou associados com o mestrado.
Então, e aí depois, caso tivermos tempo, claro, com certeza vamos ter tempo para a discussão mais aberta, mas caso tiver mais tempo, podemos sempre voltar para algumas das perguntas, se vocês tiverem interesse. Então, voltando, o que mudou quando o seu entendimento da sustentabilidade antes e depois do curso? E aí, gostaria de convidar para a nossa mesa Luzia e Pedro. Eu antes do Pedro, então, isso. Então, vamos lá. Responder, na verdade, eu vou responder já a primeira e a segunda questão, porque, então, eu sempre trabalhei com educação ambiental, e sempre quando eu comecei, eu sempre trabalhei, desde a educação infantil, já trabalhava com educação ambiental. Então, eu sempre acreditei que a educação pode oferecer soluções assim para mitigar os problemas ambientais. É tanto que eu estou trabalhando juntei a economia circular, vou pegar um ramo lá, para tentar diminuir os impactos dos resíduos, do lixo, né? No mundo nosso. Eu acredito que uma geração inteira se formando nisso, se meus colegas aceitarem, me acompanharem, sei lá, eu acredito que teremos sucesso. Então, então eu acredito que a educação é um meio para mitigar os problemas ambientais, tanto que ela faz parte dos ODS. Porém, antes de entrar no curso, eu ficava na dúvida, será que eu estou trabalhando certo ou será que estou trabalhando errado? Assim, porque eu não consigo envolver meus colegas todos nesse projeto. Então, a minha resposta veio no decorrer do curso, com os ensinamentos dos colegas, dos professores, dos palestrantes, trouxeram muita riqueza de ensinamentos, então foi tudo muito bom. Mas a minha inspiração maior de trabalhar assim com a educação ambiental e com o que eu estava trabalhando veio mesmo com a professora Agnieszka, além dela com as matérias e com os estudos de casos, que mais eu trabalhava, que levava para a minha escola e tudo. Então, a professora Agnieszka foi especial para trazer a minha mudança, na minha estimulação de continuar o que eu estava fazendo. Então, além disso, eu quero trazer para vocês um estudo de caso que meus colegas já estão cansados de saber, que eu já compartilhei com todos durante assim, quase todas as aulas, quase todas as disciplinas, eu acho que eu falei, mas eu acho que é bom eu falar, porque eu acho um caso de sucesso. Quero trazer um estudo de caso aqui, falar rapidamente, de uma professora, que ela é formada pela PUC, ela é formada em Geografia, ela é professora de escola pública, o nome dela é Renata Zaru, e eu achei muito importante o trabalho dela. Ela passou para um concurso público para trabalhar na escola municipal, no Maitá, CIEP, presidente Agostinho Neves, e ela encontrou na escola tudo muito decoreba, o estudo decoreba. Então, ela encontrou no fundo da escola um terreno baldio, e ela lutou e conseguiu implantar, com a ajuda de dois ou três professores, uma horta para servir como ferramenta pedagógica, uma horta escolar. E a horta fez muito sucesso, ela conseguiu o engajamento de todos os professores, todos, eu digo todos, que não ficou um que não levasse a sua aula para o ambiente vivo, porque a horta é um ambiente vivo no qual o aluno trabalha com situações reais. Então, ela conseguiu todos, e ela ainda recebe, inclusive meus alunos, que são de escola particular, eu levei lá muitas vezes para ter aula. Então, vai lá, os professores trabalham
aula de matemática, de química, tudo em conjunto, tudo eles trabalham os temas transversais. Aliás, que o meio ambiente é um dos temas transversais. Então, a educação tem que ser oferecida de forma interdisciplinar. Então, é um trabalho muito bonito. Hoje em dia, ela faz parte do programa Hortas Carioca, que é um programa que está fazendo muito sucesso, tanto que foi reconhecido pela ONU em agosto de 2020 como um programa de ações essenciais para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. E é isso. É um exemplo muito bacana, Luzia, mesmo. Eu coloquei aqui também, se puder complementar depois com informações Bem. muito... Eu até gostaria de visitar. Tá bom, vamos visitar. Pedro. Bem, o que mudou bastante, né, do meu entendimento de sustentabilidade ao longo desses 2 anos, né, foi... Bem, sustentabilidade é um tema muito complexo, né, que a gente sempre... Isso sempre estava me incomodando um pouquinho, essa complexidade, tudo, a interdependência, né, a soma do todo mais do que a soma das partes, todas essas teorias de pensadores como Capra, como Donella Meadows, toda essa teoria de sistemas que é muito inerente, né, ao pensamento da sustentabilidade, à transdisciplinaridade, de que forma isso pode ser um pouco mais tangibilizado e ser incorporado na tomada de decisão, trazer isso de uma forma um pouco mais pragmática para o dia a dia, né, de cada um em suas profissões, em suas vidas. Então, o mestrado ele foi muito elucidativo nessa questão de trazer, de fato, o que é de mais, né, o que há de mais, assim, né, mais recente, mais adiantado em termos da ciência da sustentabilidade, em como, de fato, pensar o sistema terrestre como um todo e como uma decisão ela tem que ser pensada de um contexto, de uma perspectiva sistêmica, né? Transbordando barreiras, que muitas vezes o efeito de uma ação tomada aqui no Brasil pode ter um outro efeito lá no outro canto do mundo, uma política pública da Europa pode afetar a Ásia, afetar o Caribe, afetar o Brasil, e de que forma está tudo interrelacionado e de que forma a gente pode realmente medir isso, acessar essas informações, prever essas consequências, né, para incorporar isso antes de você tomar a sua decisão. Então, o mestrado ele foi uma grande contribuição para mim trazer mais tangibilizar, né, essas questões através da ciência, através dos artigos que nos foram apresentados, né. Então, a forma como trazer essa interdependência mais na prática, né, mais tangível. Então, essa foi uma grande contribuição. Então, de que forma isso pode ser incorporado, né, de forma mais eficiente nos processos decisórios em todas as instâncias. É isso. Perfeito, obrigada, Pedro. E então, vamos agora para a segunda pergunta. Quem te inspira como representante da sustentabilidade? A Luzia já deu um exemplo. E aí, Sandra e Valéria. Quem vai primeiro? As damas, Sandra? Com certeza, sempre. Então, né, quem me inspira? Eu posso dizer, sem pestanejar, que todos os professores, porque eu venho de uma relação de trabalho muito vertical, né? Eu sou militar, então, e muito tempo fora da academia, então eu não imaginei que a relação seria tão horizontal, né? Então, a receptividade dos professores, a sabedoria deles e a humildade em reconhecer que não tem resposta para tudo, né? Essa questão de não ter resposta para tudo, para mim, é muito reconfortante, né? E uma pessoa... Eu vou falar de 2 pessoas, né, porque, né, assim, que mais me impactaram também de forma mais direta. O professor Fábio, que foi a primeira pessoa com quem eu tive contato, ele foi meu entrevistador. E eu fui para a entrevista bem tensa, né, muito tempo fora da academia, muito tempo sem estudar. E aí, dias antes, eu fui olhar o currículo dele, eu falei, meu Deus do céu, esse moço vai me reprovar. Meu Deus do céu!
mas ele me deixou tão à vontade, a conversa fluiu tão bem, que eu acho que se eu não tivesse sido selecionada, só ali já teria valido muito a pena, né? E então, assim, o Fábio, que me inspira no Fábio é a serenidade, né? Eu fico muito inspirada pela tranquilidade que o Fábio tem em nos passar o conhecimento, e eu sou orientanda dele, ele me passa muita tranquilidade, eu fico muito segura. Então, assim, que ele me orienta a fazer, literalmente, eu faço, né? E uma outra matéria de um outro professor que impactou bastante a minha vida é o professor Rogério, uma matéria chamada Metabolismo Social, né, que é um conceito que propõe uma analogia entre os 5 processos metabólicos do organismo, né, pelo qual a sociedade ela produz e reproduz um sistema natural. Então, toda e qualquer sociedade, ela se apropria, transforma, circula, consome e excreta os fluxos de energia e matéria do ambiente. E isso me levou a refletir, como nutricionista, né, o meu trabalho dentro da cozinha, né? O meu trabalho passa por esses processos e está relacionado também à nutrição clínica, né? Porque todos nós temos um metabolismo e ninguém vive sem alimento, todo mundo precisa se alimentar, né? E também me levou a refletir que o ser humano ele é o único animal que prepara o seu alimento, né? Ele é a única criatura que ele prepara o seu alimento e ele usa dessa condição de preparar, essa manipulação que ele usa do fogo para ele se sobrepor. Ele acha que por isso ele pode se sobrepor às outras criaturas, né? Ele procura transcender a sua condição, digamos, animalesca através do uso do fogo e dos alimentos, né? E uma outra coisa que me chamou muita atenção na matéria do professor Rogério, que eu falo que eu nunca mais vou olhar para uma paisagem como eu olhava antes, nunca mais eu vou viajar como eu viajava, achando que tudo por ser verde é bonitinho, né? Eu olho para o morro, hoje eu consigo identificar uma paisagem degradada pela atuação do homem, eu consigo ver o que é uma paisagem mais antiga e outra mais recente, né? O professor ele também tem uma pesquisa com burros de carga que me ajudou muito a ver como que os animais eles têm um desempenho super importante na nossa sociedade, tiveram, né, na formação da sociedade do nosso país. E o que o Breno falou no início, né? O professor também tem um trabalho de dar visibilidade a quem nunca foi reconhecido, que é o trabalho dos carvoeiros, né? E que também eles levantaram a nossa sociedade. Então, o que me inspira no professor Rogério é o respeito pelo trabalho e pela pesquisa. É isso. Sou eu agora? Sim, podem seguir, podem seguir. Tá bom, obrigado. Falar de inspiração, eu volto um pouco ao ano de 2019. Foi um ano em que, assim, na minha carreira, eu estava com uma série de incertezas, né, para qual caminho que eu ia seguir. E aí eu estava fazendo umas reflexões sobre planos e metas para 5, 10 anos, e estava com muita dificuldade. Eu não conseguia enxergar, né, o Sandro 10 anos à frente, né, onde é que eu estaria, quais seriam os objetivos que eu queria alcançar. Foi um momento assim bem ímpar. E aí quando eu trabalhei com uma coach, contratei uma coach para ajudar, e a gente começou a fazer alguns exercícios, né, sobre o que trazia prazer, aquilo que te motivava, o que fazia sentido para você, e fui procurando um pouco mais saber sobre o assunto e li um livro que falava sobre Ikigai, que é o propósito de vida. E dentro desse propósito de vida, e com essa ajuda da profissional nessa área de coach, algumas coisas foram ficando muito claras, sabe? É como se tivesse tudo turvo no início e depois foi ficando, né, um pouco mais claro e as coisas foram se desenhando. E aí nessas conversas a gente viu que realmente a sustentabilidade seria o caminho e que uma pós-graduação em sustentabilidade poderia abrir, né, esse espaço, esse leque, essa forma de atuação que tivesse conectado com o que eu já estava desenhando ali de Ikigai.
E aí eu vim para o curso, né, de o mestrado, sustentabilidade, e ainda com essas incertezas na cabeça. E quando eu não combinei nada com a Valéria, não combinei nada, mas o professor que teve as aulas principais, né, iniciais do mestrado, foi o professor Fábio Scarano. E quando a gente teve aquelas primeiras aulas dele, foi como se caísse assim um véu assim que estava na frente dos olhos, que não permitia enxergar. E o professor Fábio, ele foi assim, quase como uma seta apontando o caminho. Então, realmente, o professor Fábio é uma inspiração. Foi muito importante ter o professor Fábio naquele momento em que eu estava condensando esses pensamentos, e realmente ele representa o que todo o corpo docente do mestrado tem. O professor Fábio representa todos os professores, e ele trouxe a doçura, como até falei também para o Bernardo, falei assim, Bernardo, essa doçura, realmente ela faz a diferença aqui no mestrado, foram os primeiros professores, aí de sequência veio a Aga, mas eu represento no professor Fábio esse mergulho conceitual que ele trouxe para a gente, a questão de propósito mesmo da busca pelo bem-estar, a forma como ele trouxe. Então, ele realmente foi inspiração e no momento certo, quando a gente estava bem no início, a pandemia estava acontecendo, né? A gente estava bem lá em março, abril de 2020, quando a gente começou, então ninguém tinha se visto ainda, ninguém se conhecia, a não ser os professores, e ele foi como uma voz que, no meio de toda essa agitação que a gente estava naquele momento, incerteza, né, a pandemia trazendo aí os primeiros resultados, né, primeiros impactos no mundo inteiro, a gente vendo aquele momento de impacto, isolados, e a gente gostava quando chegava a hora que era para escutar o professor Fábio falando um pouco sobre a sustentabilidade, sobre o Ubuntu, o estilo de vida, o bem-estar, e aquilo para a gente ali realmente foi essencial. Quando ele tocava nesse assunto, né, da ética intergeracional, que está ali embutida na questão da sustentabilidade, nesse compromisso que a gente tem com aqueles que ainda não nasceram, né, e também aqueles que não podem se expressar, né, como a Valéria falou, aí, os não escutados, né, e também os não humanos. O professor Fábio ele plantou uma semente tão profunda nessa turma, né, e particularmente em mim, que realmente clareou tudo e deu assim uma certeza de propósito, né, do caminho. Eu costumo fazer uma analogia de empresa, porque eu tenho uma atuação assim, muito corporativa, muito empresarial, que eu gostaria de ver uma empresa que o professor Paulo Branco fosse o presidente executivo, porque ele também é uma sumidade de conhecimento na sustentabilidade corporativa, e que o professor Fábio fosse o presidente do conselho. Eu ia adorar ver essa empresa com essa administração. Então, eu elenco aí o professor Fábio, representando também aqui todos os professores, como inspiração nessa caminhada. Gente, eu estou olhando aqui nos comentários. Não sei se você, Fábio, está ouvindo, lendo, mas você já está quase canonizado. Não quase, você está canonizado, de acordo com a Valéria. É todos nós. Sim, é um grande honra colaborar com o Fábio para todos nós. Bom... é dito sobre o professor Rogério. Quando eu entrei na PUC, ele me acolheu muito bem, o professor Rogério. Eu também tenho grande admiração por ele. Mas, bom, vamos lá. Muito obrigada, Sandra, Valéria. Eu acho que a fala de vocês já foi inspiradora em si. E também Luzia, dando exemplo sobre a educação. E aí, ao mesmo tempo, ouvindo vocês, essa inspiração vai... assim, ela vai por outro lado, porque quando a gente ouve esse retorno tão positivo, eu acho que eu posso falar em nome dos todos os professores, isso dá vento
wings. Assim, a gente gosta de dar aulas, a gente gosta de ser professora. Quando recebe esse retorno, isso até mais inspira, estimula para se dedicar. Então, em nome dos professores, agradeço todas essas palavras. Também é bom, Luzia, que você trouxe também alguém fora, uma pessoa fora. Depois, se tiver tempo, eu vou dizer para vocês quem me inspira. É uma história também bem especial. Vamos lá, vamos ver no final. Vamos então para a nossa quarta pergunta. Lição aprendida mais impactante. Aí, aqui... gostaria de convidar Breno, Dani, Sandro e Valéria. Quer começar, Dani? Pode começar. Vou começar, então. Vamos lá. É difícil falar lição, então eu vou roubar a pergunta, eu vou falar duas. Eu vou começar um pouquinho até na linha do que o Pedro comentou na primeira pergunta. Vamos lá. Eu sou engenheira e, assim, sempre, tudo para mim sempre foi muito lógico e exato. 1 mais 1 é 2, fórmula, tudo bonitinho e tudo funcionava. Até o momento que a gente começou o curso e minha cabeça explodiu. Então, a gente começou as aulas das disciplinas, que elas são interdisciplinares, aí a gente começa a ter uma visão sistêmica e assim, de tudo, né? A gente tem uma compreensão de como que a sustentabilidade ela é complexa e importante na nossa sociedade. Então, a gente foi ganhando esse olhar mais sistêmico sobre todos os problemas que o nosso planeta tem enfrentado. E, diferentemente, na engenharia, que tem uma resposta certa para tudo, os problemas na área da sustentabilidade, na maior parte das vezes, não tem uma solução correta que vai resolver todos os problemas, não existe uma bala de prata. E essas decisões, normalmente, elas vão envolver trade-offs, que, então, com isso, ocorrem perdas e ganhos. Então, é muito importante, essencial, que a gente entenda o que seja prioritário para uma tomada de decisão. Isso é uma lição. Uma outra lição aprendida que eu achei que foi importante, que isso eu acho que vai na linha de todo mundo foi comentando mais ou menos um pouco sobre isso, é a questão da escuta. Então, assim, é muito importante a gente contemplar e considerar todos os atores envolvidos em qualquer projeto, a gente saber ouvir e também abordar todas as áreas, que elas todas são importantes, todas elas vão contribuir de alguma forma. Então, para ficar mais claro, né, para poder exemplificar isso, essa questão da escuta, se você é um tomador de decisão, aí de uma cidade, vamos supor que você é um prefeito, aí você vai planejar e vai executar uma determinada solução, por mais sensacional e incrível que ela seja, tipo um parque, ela pode ser mal sucedida. Por quê? A decisão ela pode ser top-down. Você não tem a consulta, nem a participação da população, dos atores envolvidos. Então, o que vai acontecer? Possivelmente vai ter um baixo engajamento e não vai ter uma sensação de pertencimento pela população. Então, não vai fazer sentido, né? Então, é isso. Para mim, as duas lições mais aprendidas vão ser a aquisição desse olhar mais holístico e sistêmico e a importância do envolvimento de todos os atores durante um projeto. Valéria, pode ir lá, vou em seguida. Não é que eu estou tão assim, pensativa esses dias, né? E assim, a lição aprendida, ela não é aprendida, ela está sendo aprendida, né? Não vai acabar, assim, esse curso mexeu tanto com a minha vida, não só profissional, acadêmica, mas eu posso dizer até uma dimensão mais espiritual mesmo, né? E o que eu aprendi, eu fico chocada como a formação que eu tive de academia, ela não me ensinou a observar, é que até então eu nunca tinha olhado para outras criaturas, né? Para mim, assim, era tudo feito em torno do ser humano, né? E aí eu ouvi a primeira vez o termo antropoceno, e
e com as matérias eu fui percebendo que nós não somos o centro do universo, nem as criaturas mais perfeitas, né? Todas as criaturas, elas merecem o devido respeito e todos nós estamos conectados, né? E eu estou sendo sempre levada a pensar até que ponto a gente pode utilizar de todas as criaturas para o nosso bem-estar próprio, né? Do ser humano, porque a gente se acha tão exclusivo e não é bem assim, né? Eu passei a olhar tudo de uma forma mais amena, mais diferente, né? E entra também uma questão ética minha profissional, porque essa forma de me comportar com os animais impacta também na alimentação, e aí eu tenho que ser ética na minha conduta profissional, então eu me pego em situações difíceis, né? Mas aí que ao longo do caminho eu vou tentando conduzir da melhor forma, né? Porque nesses meus estudos da dissertação, tem vários estudos que dizem que incentivam o consumo de mais vegetais e tudo mais. Aí eu fico pensando como que eu vou colocar isso no cardápio para pessoas que nunca ouviram falar de determinados assuntos, né? Então, isso é uma coisa. E uma outra coisa que eu aprendi é que quando a gente quer algo, realmente a gente corre atrás e consegue, porque o nosso curso ele começou no meio da pandemia, né? Então, foi tudo muito novo para todo mundo. Usar esse aplicativo aqui, que a gente hoje lida com muita facilidade, no início era muito complicado, era tenso para todo mundo, né? E a interação da turma também foi muito bacana, né? Porque era todo mundo se ajudando, mesmo que online, a gente tinha dificuldade nos trabalhos, mas cada colega ela tinha ali que a gente buscava ajuda, estava ali para apoiar. Então, assim, o que eu aprendi também é que quando a gente está em prol de um objetivo comum, né, o bem ele se sobrepõe, né? E dizer também que essa turma para mim é muito especial, né? Assim, eu amo de paixão. Né? Vou parar de falar, porque senão eu vou começar a me derreter aqui, e aí é isso. Passar para os meninos. Posso ir, Sandro? Você quer falar primeiro? Pode ir, Breno, claro. Realmente é bem difícil, né, a gente falar de uma coisa só, né? Como o pessoal já falou. Acho que um pouco assim na linha do que foi comentado, eu acho que uma das principais coisas assim é pensar algo que eu já até citei, né? Sobre qual sustentabilidade que a gente está falando. A gente tem diferentes visões a respeito da sustentabilidade e há muito tempo. A gente está falando de grupos tradicionais que vivem de maneira muito mais sustentável que a gente há muito tempo. A gente está ouvindo essas pessoas, a gente está trazendo eles para o debate, a gente está falando de bem viver, a gente está falando de Ubuntu, está falando das visões que a gente tem dos povos indígenas tradicionais brasileiros. O que é sustentabilidade, né? A gente às vezes fica falando, eu mesmo, né? Na startup que eu trabalhava com sustentabilidade empresarial. Então aquilo para mim era como se fosse uma verdade absoluta, né? Essa é a sustentabilidade, só isso que existe. E aí você começa a ver que é muito mais plural do que isso, né? A sustentabilidade ela é muito mais ampla e, como já foi citado até pela Dani, né, precisa envolver e engajar diferentes atores para que ela, de fato, se cumpra, né? E que ela perpassa uma prática empresarial. Ela é uma forma de você levar uma vida, uma forma de você viver e construir uma sociedade. Então, olhar um pouco para essas outras perspectivas da sustentabilidade e também entender por que elas foram apagadas é importante. Entender por que elas não são ouvidas, né? A quem interessa elas não serem ouvidas. Então, eu acho que, dentro desse próprio contexto, e também
fazendo um link, né, com um outro aprendizado muito importante que o Rogério sempre traz, é olhar para a paisagem, né? O que a paisagem nos conta? Como ele vai dizer, a paisagem mente. Então, assim, a gente olha para a floresta aqui do maciço da Pedra Branca, e a gente pode pensar, nossa, isso aí é uma floresta que, pô, preservada, assim, nunca foi tocada, ela é uma coisa assim que a gente não pode meter a mão porque ela é completamente antiga. E aí, quando a gente vai analisar essa paisagem mais a fundo, a gente vê que ela está recheada de trabalho humano, cheia de trabalho humano embutido. Ela é hoje o que é através dessa interação socioecológica. Isso também representa, acho que, um pouco a complexidade da sustentabilidade. Porque a gente não está falando simplesmente de uma interdependência entre determinados elementos no momento, né, entre o que você vai fazer nesse momento, mas está falando no tempo, né, em como isso reage no tempo. Nesse caso, acabou tendo um retorno positivo da floresta. Poderia não ter tido também. Então, pensar também como a sustentabilidade ela é tão complexa que ela não é só a gente pensar no que a gente está fazendo hoje, né? Mas como que isso vai impactar ao longo do tempo. E, através aí da metodologia usada pelo Rogério, o pessoal do Labé da PUC que eu citei, a paisagem ela serve como uma forma também de a gente interpretar e conhecer melhor os grupos que passaram por ali antes. E também valorizar essas vozes que são historicamente apagadas. Porque na paisagem a gente consegue encontrar mais informação sobre os carvoeiros do que na literatura. Isso é dado. Então, acho que é um pouco disso tudo, assim, fazendo um resumo, assim, é olhar para as diversas visões que a gente tem da sustentabilidade, trazer isso tudo para dentro, né, de um mesmo debate, botar todo mundo na mesa e entender os interesses que estão em jogo também. Né, e como que a gente pode superar isso da melhor forma possível e, obviamente, sempre buscando uma perspectiva de justiça ambiental, de justiça social, porque é isso, a sustentabilidade não é só também falar de meio ambiente, a gente está falando de pessoa também. Está falando de como que é o melhor para todo mundo. A gente está falando de, como foi citado aí, mais do que humanos, né? Então, você pega uma perspectiva de sustentabilidade em um determinado grupo indígena, ele vai olhar para um rio, por exemplo, de uma forma específica que a gente não olha, enquanto criado na cidade, branco, enfim. Então, considerar todas essas visões, dar voz para tudo isso, entender também criticamente por que essas vozes foram apagadas, como que a gente pode recuperar isso e usar a paisagem a nosso favor também, né? Para estudar o que foi tentado de ser apagado com o tempo. E pensar, mais uma vez, é importante pensar por que essas coisas tentaram ser apagadas. Porque a divulgação científica, divulgação de ideias, passa por investimento. Investimento passa por interesse de diversos grupos que dialogam entre si. Então, é um pouco disso tudo, assim, acho que é importante a gente ter sempre em mente. Legal, Breno. Assim, também na linha dos colegas, né, todas essas lições que vocês colocaram aí são, realmente, a gente teve uma experiência com elas, né, ao longo do tempo. E, assim, o que me tocou nessa parte de lição aprendida foi essa busca da sustentabilidade pelo equilíbrio socioecológico. Esse termo socioecológico foi muito interessante, eu não conhecia ainda esse termo. E como que essa relação homem-natureza, né, como que o equilíbrio traz o bem para o homem, mas quanto a gente está cada vez mais investindo nesse desequilíbrio, né, e cada vez está se afastando mais, né, dessa balança, dessa relação. O professor Fábio colocava lá que o homem se desconectou da natureza, né, passou a ver a natureza de outra forma, só como recurso natural, algo a ser explorado e daí transformar aquilo num crescimento econômico, né? E perdeu aquela relação mais consuetudinal com a questão do conhecimento tradicional, né? A visão do bom viver, o que é o bem-estar, né? O que representa para um e representa para outro, né? O ter, né, e o ser. Então, esse ponto do equilíbrio, eu acho que foi uma das principais lições que a gente consegue levar para várias outras vertentes, né, na vida, seja na profissional, na pessoal. Então, esse ponto aí me ficou muito forte, essa lição aprendida. E também as ferramentas que foram sendo apresentadas ao longo do tempo. A professora Aga trouxe na matéria também no início a questão da medição, dos indicadores, né, como é importante também você ter uma visão mensurável do que você está acompanhando. Então, essa visão de indicadores também dá essa percepção
né, do por onde fazer, onde que está o problema, como pode estabelecer uma meta e aquilo ser um direcionador, né, para as ações. E aí uma busca que eu vejo assim na sustentabilidade, que ela é um caminho, ela não é um objetivo que a gente vai chegar, mas é um grande caminho, em que a gente teve a percepção durante esse mestrado que todos nós podemos contribuir. Foi falado aqui assim a multidisciplinaridade da turma, né? Tem várias formações, como que a gente foi aprendendo com cada um nas aulas, né? Cada momento também que o professor abria, a professora abria debates, a gente aprendia, né, com os outros, porque as visões, né, traziam essa percepção mais abrangente, né? Um pouco que o Breno colocou. Às vezes a gente tem uma experiência, só aquela experiência própria, e você acaba achando que o mundo é menor, né? O mundo tem aquele ângulo de visão ali e só. E a turma também trouxe, né, agregou essa visão mais aberta, multidisciplinar, e aí, cada aula que tinha era um aprendizado, né? Além do material todo que os professores traziam, né, que é ótimo, né? Cada assim, referências e técnicas que foram trazidas que foram ótimas, e aí realmente eu pude perceber o que é ciência da sustentabilidade, por isso ferramental, mas também como que essa experiência com os alunos, né, foi enriquecedora, de trazer essa experiência de cada um, esse ponto de vista, e isso foi uma das maiores lições aprendidas aí no mestrado até aqui. Doeu um pouquinho quando a Aga falou no começo que nós somos quase alumni, né? Quase fundando aí o primeiro alumni do mestrado, mas eu acho que a gente fez aqui relações que elas com certeza vão ultrapassar a barreira do mestrado e da dissertação. A ficha não caiu ainda, mas vai cair em breve. Não quero assustar. A primeira defesa é já na próxima semana. Aham. Mas só complementando, eu também concordo. Eu acho que durante as nossas primeiras aulas, eu também mencionei sobre esse caminho, que muitas vezes a sustentabilidade ela está sendo apresentada como numa forma mais simplificada, numa forma mais simples. Isso é sustentável ou isso não é sustentável. E isso não só pelas empresas, mas pelos vários setores tem essa visão simplificada. E aí, Breno, você falou sobre essa pluralidade, depois Sandra, o caminho, eu acho que isso eu não posso concordar mais. E aí eu acho que também, do meu ponto de vista, da coordenação do curso, a sustentabilidade, o entendimento da sustentabilidade e a aplicação, ela está sendo criada por todos nós ao longo das aulas. Não é que vocês entram como não cientista de sustentabilidade e saem como cientista. Na verdade, todos nós estamos continuamente aprendendo. Eu acho que isso esse espaço também para nós professores, para nós pesquisadores, para integrantes do curso, é uma grande experiência. Esse diálogo, escutar. Bom, concordo com tudo o que vocês falaram, não vou repetir. Vamos lá. Última pergunta, e aí eu gostaria que todos contribuem. Talvez possamos começar do Pedro, que falou no início. Pedro, Luzia, ok? Então, quais são os seus planos futuros como cientista da sustentabilidade? Bem, né? Quando a gente fala de futuro, né, a gente tem que pensar que futuro a gente imagina para a sociedade, né, para a prosperidade, aí, para como é que a gente pode caminhar rumo a esse futuro desejável de sustentabilidade, né, que seria manter essas condições de vida que a gente pôde usufruir ao longo das nossas vidas. Então, a partir disso, né, eu acho que, como cientista da sustentabilidade, a gente meio que carrega uma responsabilidade de estar onde qualquer uma das nossas áreas de atuação está trazendo esses conceitos, trazendo, né, essa perspectiva, né, de pluralidade, de transdisciplinaridade, de interdependência, de escutar o outro, né, de trazer vozes não ouvidas para o centro do debate, para ter perspectivas, né, para além do regional, do local, pensar como a sua atitude vai reverberar, né, em outras localidades. Então,
como a gente pode trazer toda essa complexidade que é inerente a esse caminho, a essa viabilização desse estado desejado, né? Como a gente pode trazer essa complexidade para as nossas vidas e ser multiplicador disso e trazer isso para os nossos ambientes de trabalho, para os nossos ambientes de relação, né, de relacionamento. Então, acho que esse futuro desejável só vai ser possível, né, se quanto mais pessoas tiverem familiaridade com esses conceitos e um maior entendimento sobre como é que a gente pode viabilizar isso. Então, né, seria muito isso, traduzir esse conceito, né, para a forma que tomadores de decisão, e isso, tomadores de decisão do mais micro para o mais macro, compreendam isso, né, incorporem isso nos seus estados mentais, e de que forma, né, agora mais do âmbito da minha atuação mais direta, né, que eu estou atuando muito nesse cenário com o setor privado, através de consultoria de estabilidade para empresas, como as questões ambientais e sociais, como esse público pode, de fato, assimilar que essas questões são completamente independentes da questão econômica. Não pode haver prosperidade econômica, não pode haver avanços na economia se você não cuida do social, do bem-estar das pessoas, se você não cuida do equilíbrio da natureza, do equilíbrio dos ecossistemas, né? A preservação dos serviços ecossistêmicos, como está tudo interligado, e você não pode pensar uma coisa sem a outra, tá na palavra, não é sustentável, não vai permitir a sustentabilidade daquela atuação, né? daquela operação que seja. Então, eu acho que é um pouco disso que eu vislumbro levar, né, a partir desse curso, e eu tenho certeza que todos os meus colegas também, em cada um na sua atuação, também vai levar isso consigo para onde quer que caminhe, aí, tanto na vida profissional como pessoal. Muito obrigada, Pedro. Vamos, Luzia? Tá. Luzia, Dani, depois. Eu vou falar mais ou menos o que o Pedro falou. Pensar em sustentabilidade é pensar no mundo que nós estamos agora e que mundo nós queremos para a prosperidade. Então, eu acho que sustentabilidade não é algo que você conceitua, é algo que você pratica. Então, você pratica tanto na sua vida pessoal quanto no seu trabalho. O que eu observo aqui com os colegas é cada um com a sua diversidade trabalhando em prol da sustentabilidade. Então, eu me vejo no futuro, o futuro que eu sonho. O que eu estou vendo agora, a maior lição que eu tenho é alunos que eu trabalhei assim, em 2014, 2015, que voltam para mim e falam: professora, eu estou me formando em arquitetura e eu vou fazer, e aqui o meu projeto bem sustentável. Isso para mim é um presente, valeu a pena, o meu trabalho valeu a pena. Então, não só um já retornou, me convida para a formatura, diz: aqui, estou fazendo um projeto sustentável. Outro voltou para mim de ensino médio e falou: professora, eu convenci o síndico do meu prédio a implantar coleta seletiva lá no prédio, trocar algo e aquilo. Convenci meu pai e minha mãe a montar uma composteira. Então, isso para mim é praticar sustentabilidade. Então, o que eu quero para o futuro é ver essa geração que está iniciando agora, praticando, e no futuro uma geração inteira com o nosso trabalho, não só do professor, mas de cada um de vocês, de cada um de trabalhador, que todo mundo em seu trabalho pratique, não é só em casa, nos seus trabalhos é muito importante isso. E é isso. E para finalizar, eu queria deixar uma poesia, eu não me recordo da autora, mas eu achei muito bonito, já que eu sou professora de literatura, então vou deixar uma poesia que eu li que eu achei muito bonita. A poesia dizia assim: por onde começar a sustentabilidade? Pelo mundo? Mas o mundo é tão grande, não dá. Pelo meu país? Não, meu país é tão grande, não dá. Pela minha cidade? Não, a minha cidade é tão grande, também não dá. Pelo meu município também é grande. Pelo meu bairro, não dá. Pela minha casa? Já tentei, mas não dá. Já sei. Vou começar por mim mesma. Então, é isso. Essa mensagem que eu deixo para vocês.
É lindo, Luzia, é muita, verdade. Assim deveria ser. Não se importe com o que os outros vão te falar, porque alguém pode te falar assim, só você acha que vai mudar o mundo? Não se importe, comece com você mesmo. Daqui a pouco você contagia os outros. Obrigada, Luzia, lindo. Dani? Vamos lá. Eu acho que, assim, nós, como quase cientistas da sustentabilidade, cada um na sua área de atuação, e quem sabe até com parcerias, a gente tem uma missão muito grande pela frente, e eu acho que é isso, todo mundo se inspira. E eu já consigo visualizar todo mundo brilhando e trilhando um caminho incrível pela frente. Eu vou falar agora um pouquinho de mim. Vamos lá, gente. Eu sou uma pessoa otimista, muito otimista, e eu sonho alto demais. Se é para sonhar, vamos gastar energia sonhando alto. Então, o que eu espero com o mestrado? A partir do momento que eu conseguir formar, né, defender minha dissertação, eu quero me aprofundar nas áreas do meu interesse. Eu tenho inúmeras áreas de interesse, eu gosto de muita coisa, mas citando SBN, cidades sustentáveis, geoprocessamento, mitigação e adaptação climática, construção sustentável. E, assim, eu pretendo unir os esforços e colaborar com os meus colegas e amigos em projetos, trabalhar em área de pesquisa, dar consultoria, aulas, palestras, e um futuro não tão longe, em alguns anos, eu já me visualizo inspirando as pessoas, palestrando na ONU e falando da importância e da importância da sustentabilidade no nosso mundo. Dani, é ONU? Você falou sobre ONU ou não? Acabei de falar, é o seguinte, na ONU, com certeza, a ONU é o que eu falei, em breve, não tão distante, em poucos anos, eu vou estar na ONU palestrando, vocês vão estar lá comigo, gente, eu não vou estar sozinha não, vocês vão estar do meu ladinho, tirando muita gente junto, e vai estar falando de todos os projetos que a gente conseguiu, né, realizar e pelo grande desafio que a gente tem pela frente. A gente está aí para inspirar todo mundo e a gente vai conseguir, eu tenho certeza. O desafio é longo, é difícil, mas a gente vai conseguir. É isso mesmo, se voar, voar alto. Vamos lá, Breno, Sandro. E Valéria, eu não sei se você quer também, eu não marquei aqui, mas se quiser também falar depois, ok? Breno, Sandro, vá. Bem, primeiro, de fato, né? A primeira coisa é me tornar o cientista da sustentabilidade, de fato, que a gente ainda está nessa etapa final. Mas aí, passando por essa etapa, eu quero continuar atuando com a parte de divulgação científica, né, que é onde, apesar também da temática do mestrado, né, mas eu também estou hoje no IES, na área de comunicação. Na área de comunicação do IES, a gente faz esse trabalho, né, de traduzir um pouco as pesquisas, que o Instituto, né, para quem não sabe, o IES é um instituto de pesquisa voltado para práticas sustentáveis do solo, enfim. Então, a gente tem esse trabalho de tradução, né, dos estudos ali para um público mais geral, e como o Pedro estava falando, né, isso é muito importante, né, para a gente pensar numa sociedade sustentável, que as pessoas tenham acesso à informação. Né? Informação é fundamental para a gente transformar a sociedade, né, através da educação, né, da Luzia. Então, eu acho que estar junto desses projetos de divulgação científica que permitem que a sociedade tenha um acesso maior às coisas que são debatidas, né, nesse meio, e também, junto de outros grupos, né, buscar dar voz para visões que são menosprezadas ou invisibilizadas pela sociedade como geral. Então, esse trabalho de comunicação, eu ainda acho que é muito importante, e eu acho que eu posso contribuir com essa informação agora em ciência da sustentabilidade, tendo uma conexão e uma base conceitual mais robusta. Né? E, assim, além disso, eu acho que é continuar estudando. Né? Muito importante também, como a Dani estava falando, talvez ir para outras
outros cursos, né, que eu vou poder me aprofundar nos temas de interesse também, porque tem muita coisa que a gente se interessa, né, Dani? Então, é difícil também pensar no que vai ser, mas ou se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu vou para um doutorado, se eu vou para uma graduação, se eu vou para um mestrado, para onde é que eu vou, mas é isso, assim, o futuro ali está sendo construído hoje, né? A gente está trabalhando hoje para o futuro ser construído. Então, essa prática, inclusive, né, a ideia intergeracional da sustentabilidade é isso também, que a gente está fazendo hoje para garantir o futuro dos nossos, então, e dos outros também, né, de todo mundo, né, dos seres como um todo. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, para não continuar essa parte de divulgação e buscar me aprofundar também nas áreas de interesse que esse mestrado me apresentou, que já mudaram a minha vida também. Então, falar sobre futuro, né? Tem uma frase que eu escuto que eu gosto muito, que é assim: enquanto os homens planejam, Deus sorri. Porque a gente pensa, a gente planeja, né? Mas a gente, na verdade, não sabe o que vai acontecer, né? Mas como o orientador, Paulo Branco, quando a gente foi conversar sobre o projeto final, eu falei assim: Paulo, eu queria falar sobre ressignificar o papel das empresas como protagonista no equilíbrio socioecológico. Ele falou assim: poxa, bacana, Santos, só que vai logo no mundo também todo, né? Porque isso que você está falando é muito amplo. Então, vamos ter foco. Vamos focar aqui num ponto que caiba dentro da dissertação. Então, trazendo aí essa orientação do Paulo, né? A gente tem que ter foco. E o meu foco hoje, né, pensando, né, pós-mestrado e de carreira, realmente é trabalhar nessa contribuição de que as empresas sejam um canal de contribuir para a agenda. Eu vejo que tem empresas que têm receitas, né, maiores até do que países. E elas têm uma capacidade de capilaridade assim enorme. Então, se as empresas se conscientizarem e realmente começarem a utilizar, né, os seus recursos para a agenda de sustentabilidade, com conexão às prioridades da sociedade, a gente vai poder movimentar esse ponteiro, né? Nem tudo depende do governo, né? As empresas têm um papel relevante. Elas não podem fazer tudo, claro, mas elas podem fazer muita coisa. Então, imagino como cientista de sustentabilidade, tá estudando e oferecendo ferramentas e formas para que essas empresas possam cada vez mais terem como seguir por esse caminho. Mostrando, por exemplo, que uma rentabilidade adequada ela pode estar muito mais conectada na longevidade da empresa e não no resultado de curto prazo, como muitas veem. Eu vou ganhar muito agora, mas quando chega amanhã a empresa quebra, a empresa não está mais lá presente. Então, será que não é melhor ser mais sustentável ao longo prazo? Então, tem várias ferramentas que essas empresas eu percebo hoje, estando dentro de uma delas, que são necessárias. Eu acho que a ciência pode trazer uma contribuição muito interessante para a gestão dessa empresa, gestão desse negócio. Na minha dissertação, eu estou falando o que é uma empresa. Uma empresa produz bens e serviços. E a gente quer adquirir bens e serviços para o nosso bem-estar, né? E a gente trabalha oferecendo o nosso serviço ou produzindo algum produto, e a gente vai comprar outros bens, produtos, e por aí vai. Então, as empresas têm esse papel de, né, prestar esse serviço para aquele cliente direto ali, que usufrui diretamente daquele bem e serviço, mas ela também impacta todos que estão no entorno, que não tem nada a ver com aquele bem e serviço. Eu não quero aquele bem, mas ele está me impactando. Então, as empresas precisam ter esse cuidado com a externalidade, né? Então, acho que a gente vai ter muita parceria pela frente. O Pedro falou um ponto aqui bem interessante, que foi, né, a parte de captação de recursos ligados, né, a questões de sustentabilidade. Esse é um dos instrumentos, né, que pode ser utilizado nas empresas para qualificar seus investimentos. Então, esse é o meu projeto de vida. Seguir aí contribuindo, pode ser de várias formas, né, dentro de uma empresa, como eu estou hoje, ou trabalhando em conselhos de administração, ou sendo especialista nesse tema, ou até consultoria, como a gente já falou com alguns colegas aqui de mestrado, para a gente formar uma consultoria, mas eu vejo que o caminho realmente é buscando ferramentas, como o Breno falou, continuando a estudar, e desses estudos tirar reflexões e possíveis ferramentas, formas de levar instrumentos para que as empresas realmente possam adequar o seu modelo de negócio
a atender também às necessidades da sociedade. Isso é o que eu estou pensando hoje. Então, eu pretendo, com o meu manual, não ficar só ali no meu trabalho. Eu quero muito que ele seja replicado para outras cozinhas e não só as cozinhas hospitalares. Essa é a minha pretensão. E eu espero que dê certo. E eu não quero que fique o manual, quero implementar mesmo, quero colocar em prática. Né? A minha intenção já era estar colocando algumas coisas em práticas, mas por problema de saúde eu estou afastada do trabalho, aí meio que atrasou. Mas a minha intenção é implementar mesmo e replicar para outras cozinhas, para outros modelos de cozinha industrial. É isso. Muito E obrigada. doutorado, né? Vamos ver. Exatamente, eu fiquei pensando, então doutorado. Doutorado. Não, mas voltando, eu acho que, voltando um pouco também ao que, Sandra, você falou, a gente precisa de todos os atores, então empresas com certeza fazem parte importante, eu acho que é de uma forma, ONGs já são esperadas meio de fazer esse papel, mas a gente precisa de todo mundo, não é? Sustentabilidade não discrimina, então empresas são nossa aliança também para promover mudança melhor, então com certeza esse papel é muito importante. Bom, eu desejo que todos esses sonhos, planos se realizam. A gente também tem essa frase, Sandro, de a gente está planejando, o Deus está rindo, mas eu acho que também eu estou mais no lado do lado positivo, então eu estou optimística também, querendo acreditar que meus planos, seus planos vão se realizar. Bom, gente, gostaria de abrir para sugestões, perguntas, trocas. Aga, dependendo como que for, porque eu acredito que vai ter uma troca bem legal, mas no finalzinho, se der tempo, eu sou curiosa, você sabe? Eu vou querer saber quem te inspira. Você falou que se der tempo, você vai falar. Posso falar, é uma história bem antiga já. Foi no último ano do meu doutorado, 2009, 13 anos atrás, lá na Inglaterra. Tem um professor que se chama Bob Watson. Na verdade, ele já é Sir. Na Inglaterra tem essas pessoas que são muito importantes por algum motivo. Tem essa coisa de Sir. Então, é Sir Robert Watson. Ele é um pesquisador, cientista, grande cientista. Se quiserem, até eu posso... Robert Watson. Coloquei aqui no chat. Bom, depois vou colocar. Ele é o mais conhecido no início pela pesquisa dele na perda do ozônio. Depois ele ficou como um chair do IPCC, trabalha com sustentabilidade, várias coisas, manejo da terra, mas isso não é... Bom, isso já é inspirador em si, mas a situação que eu tive... Então, ele é um professor da Universidade of East Anglia, onde eu fiz doutorado. Eu não tive aulas com ele, nenhum contato, eu só sabia que ele existe, que tem lá, que ele é grande pesquisador. E naquela época eu já estava entrando na pesquisa de aumento da produtividade de pastagem. Foi bem no final do meu doutorado. E aí nós marcamos uma conversa com ele, porque ele estava trabalhando com questões climáticas associadas com o uso da terra. E aí fomos lá, e não sei se vocês lembram, foi 2009 ou 2010, início de 2010,
teve um escândalo, um vazamento dos e-mails na Universidade do Climate Unit. Não sei se vocês lembram, foi um grande assim terremoto no mundo de cientistas de clima, porque falaram que os dados de mudanças climáticas são errados, que basicamente teve um vazamento dos dados. Isso foi depois esclarecido, eles entraram depois na justiça, tudo foi limpado. Mas na reunião que eu tive com ele, falando sobre vacas que estão dando mais leite quando tem sombra, como calcular isso, porque ele estava trabalhando com cálculos das emissões, ele recebeu uma ligação sobre esse vazamento, que teve vazamento e tem um grande escândalo com grandes implicâncias mundiais na pesquisa do clima. Ele estava lá, eu não sabia que ele recebeu essa ligação, só depois eu soube, e aí ele ficou, tá, ok, tudo bem. Eu estava lá sentada, eu perguntamos se vamos sair, ele falou não. E aí eu percebi que ele estava assim, meio movimentado, enfim, desligou. Ele falou para mim, bom, então essas vacas que estão dando mais leite sobre a sombra, você pode falar um pouco mais? E eu achei, gente, cara, no meio do escândalo mundial, recebeu uma ligação do vazamento dos dados. Quando eu estava lá na sala dele, eu não sei como eu comportaria. Eu acho que eu entraria em um pânico, não sei. O professor, ele ainda teve paciência de falar comigo, continuar, ele falou, não aconteceu nada, falar comigo, continuar. Eu acho que isso, para mim, mostra a grandeza dessa pessoa, humildade, vocação como professor. Eu gostaria de chegar um dia lá que, assim, sim, claro que a gente pensa nas coisas grandes, mas ele me mostrou que o que importa é agora que ele estava conversando comigo sobre um tópico que nem sei se ele estava tão interessado, mas ele prestou toda a atenção. Depois eu soube sobre esse escândalo. Então, eu acho que é uma pessoa não só que trabalha com sustentabilidade em um grande, uma pessoa super conhecida, mas também como pessoa muito humilde, é muito, assim, dando atenção e não, assim, ele poderia dizer, olha, não posso falar agora, tem esse, ou nem entrar em detalhes, só pedir desculpas, enfim, mas ele continuou, falou, enfim, então, para mim é uma grande inspiração como pessoa, como professor, como pesquisador. Robert Watson. Meu sonho, eu já também falei para alguns de vocês, é Nobel em sustentabilidade. Se voar, voar alto. Mas talvez ele recebe antes. Talvez. Ou Fábio, ou Rogério. Gente, eu acho que é isso. Alguém gostaria de falar? Quem inspira vocês? Bom, Não fiquem tímidos, gente, vão interagir. Ok, pode falar. A Bia tem sempre uma palavra, não vai falar nada, Bia. Quem te inspira, Bia? Tá mudo. Deixando mudo. Eu acho que é por causa dos speakers. A gente não está conseguindo ouvir, Bia. Depois. Ok, tudo bem. Gente, então eu acho que a última coisa que, na verdade, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o futuro, eu
Eu achei muito legal a última aula que nós tivemos na última semana com a turma da agricultura sustentável. Nós fizemos um exercício de mind map, que foi bem interessante em si, mas nós falamos também sobre o futuro da agricultura sustentável, mas eu acho que o futuro, eu ainda preciso fazer uma transcrição, mas pelo menos eu tenho essa coisa aqui, eu prometo que eu vou fazer transcrição disso. Aí a gente fez um brainstorm sobre o futuro, e aí, de novo, foi sobre agricultura sustentável, mas eu acho que pode ser também sobre o futuro da sustentabilidade. Que as palavras que saíram com mais frequência foi unir, respeitar e comunicar. Achei bem bacana porque também reflete várias coisas que foram faladas hoje em relação à sustentabilidade. Paga. Pode falar. Oi, pessoal, boa noite. Boa Eu estava noite. aqui ouvindo vocês. Aí não resisti, queria dizer que todos vocês me inspiram. Cada um me inspirou em algum momento desse curso todo, com certeza absoluta. Todos os professores também me inspiraram em várias situações, em vários momentos. E, assim, eu estou me sentindo muito feliz por ter participado desse mestrado. Pena que eu descobri que essa turma era tão animada só no final. Nunca vi uma coisa tão animada, quero ver amanhã. Mas é isso, eu queria agradecer muito, assim, tudo que vocês compartilharam, as oportunidades que vocês me deram também para eu falar, às vezes algumas besteiras, às vezes algumas coisas boas, sei lá. E essa oportunidade de ter vocês como meus colegas de turma. E agradecer muito aos professores, todos eles, agradecer um pouco aqui em especial a Aga, que eu tive mais contato, fiz mais aulas, tá? E muito obrigada. Amanhã eu quero ver vocês. Beijo. Ansiosa. Obrigada, Lu. Obrigada muito. E nesse curso que está começando agora, nos chame para dar depoimentos aí para os futuros colegas. Vai ser um prazer. Esse é um ponto interessante, né, de levantar aí, de lembrar que a terceira turma está com as vagas, as últimas vagas aí abertas até dia 20 de julho, né? Então, sim. Ainda dá para sermos colegas aí de futuros cientistas da sustentabilidade. A gente recomenda, né? Recomendamos. E é um caminho sem volta, gente. É uma mudança de mentalidade, de valores, e não tem nem como explicar. Assim, a nossa vida, pelo menos, assim, eu acredito que a maioria mudou para muito melhor. É encontrar um propósito de vida alinhado ao seu trabalho, não tem como ser melhor. Gente, eu tô aqui emocionada com o que vocês estão falando, porque eu acho que é exatamente tudo que eu sinto, né? Eu concordo com cada um de vocês. E, assim, o aprendizado foi enorme, né? Eu ter voltado, depois de ter feito mestrado e doutorado, encarado o novo mestrado, e que foi, assim, acho que de todos o mestrado e doutorado que eu já fiz, esse foi, sem dúvida alguma, o mais rico de todos, né? Não só em sentido de aprendizado, mas também dessa troca, né? Com todos vocês, alunos e professores, né? Foi realmente uma experiência incrível. Eu já estou ficando deprimida, porque vai acabar, a gente não vai ter aula semana que vem. Mas, assim, acho que tudo isso, essas relações que a gente construiu, a gente vai levar para a vida, né? Eu acho que acaba o curso, mas não acaba esse relacionamento profissional e de amizade que nós fizemos. Então, eu só tenho a agradecer a todos, né? E todas, claro. Obrigada. Mas vocês sabem o que não é tão incomum que quando a gente chega ao final de semestre, que professores também já são cansados de dar aula, assim, tipo, essas últimas aulas. Eu senti falta essa terça-feira, eu pensei, não vai ter aula. Então, é um sentimento de todos nós, mas, enfim, vamos continuar. Eu acho que
eu gostaria de incentivar que quem gostaria de ficar em contato conosco, a gente vai ter um grupo de alumni, a gente tem a terceira turma, Breno, bem lembrado que a gente ainda tem últimas vagas para quem tiver interesse, a turma está confirmada, tá tudo, a gente já tem plano, programa, já tem aula inaugural, eu não sei se vocês já receberam a informação, mas vai ser com João Moreira Salles, no dia 9 ou 10 de agosto, primeira aula, ainda a data é para confirmar, mas palestrante já está confirmado. E também ao longo do semestre, dos próximos anos, a gente espera que alunos da primeira, segunda, terceira turma se interagem, vamos ter várias oportunidades, isso para a festa também, que não falta vontade, pelo menos do meu lado. Bom, eu acho que é isso. É bom deixar, eu acho que sim, a Bruna deixou o link aqui sobre o mestrado, enfim, e a gente está arrumando o espaço de alumni, então podem deixar que a gente vai ter essas possibilidades para trocas. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos os palestrantes por aceitar o convite e compartilhar. Eu acho que vocês são representantes da turma, então eu espero que também é uma homenagem para vocês todos, turma como todo. Muito obrigada por seu tempo, pelos seus depoimentamentos, pela sinceridade. A gente também tem o curso quer melhorar, nós queremos melhorar como professores, então a gente também está recebendo sempre o retorno, como melhorar as nossas aulas, nossas abordagens, então o curso é também em constante mudança, ou não mudança, mas manejo adaptativo para melhorar, para sair à frente nas demandas novas e também sempre se atualizando. Então, muito obrigada aos participantes por seu tempo. Gostaria também de agradecer a Bruna, que ao longo do semestre ficou apoiando toda a equipe da comunicação, Breno, Fernanda, Dani também nesse último seminário na organização ajudou. Então, gostaria de agradecer todos os envolvidos. Desculpa se eu esqueci alguém, mas todos são muito agradecidos de coração. Não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Se não, tenham boa noite. Já que ninguém falou, sabe o que a gente podia fazer? Só para dar uma mudada, uma quebrada no clima, quem quiser ligar a câmera, a gente podia tirar uma selfie e alguém dar um print screen e aí recordar esse momento, né? Ficar aí para a gente. Bem, eu queria então aproveitar e agradecer mais uma vez a oportunidade de ser aluna desse curso, né? Agradecer a todos os professores imensamente e só tenho a dizer que esse curso mudou a minha vida em todos os aspectos, em todos os sentidos e eu sou infinitamente grata à oportunidade. O que a Lu falou, eu assino embaixo, cada um em algum momento impactou a minha vida de alguma forma. E é isso, só mesmo agradecer a todos os colegas e a todos os professores de uma forma muito sincera do meu coração. Obrigada, Valéria. Aqui, então, se vocês quiserem fazer a pose, o Marcelo falaria sustentabilidade. Não sou carioca, mas aí todo mundo dá um sorrisinho,
para todo mundo ficar bem na fita aí, tá bom? Ah, tem que ficar bonitinho. Então, ó, a Bruna é a super fotógrafa aí. Eu vou contar até 3, todo mundo dá o sorriso mais lindo possível. 1, 2, 3, sustentabilidade. Gente, amo vocês. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada aí. Obrigado, Boa noite, pessoal. pessoal. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu.